sem mais delongas, coloca na tela ele. Nosso Mr. R, diretamente de Sucupira, o homem que mais entende de mercado, o homem... Olha, gostei da pulseira, Rodrigo Oliveira. Mostra aí pra gente, rapaz. Olha aí, cara elegante. Você sabia... Ô, Rodrigo Oliveira, você sabia que o Paul McCartney, quando fez show aqui no Brasil, ele usava uma pulseira como a sua. Então vejam aí... Oi? Ele me ligou antes de chegar para saber como ele se vestia. Exatamente. Vejam aí a fineza, né? Como é um homem chique, o nosso grande Rodrigo Oliveira, nosso homem no mercado. Ô, Freitas, solta a vinheta para a gente falar sobre as repercussões dessa relação tumultuada do início de 2024 entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto e como isso impacta nos mercados. Freitas, solta a vinheta, por favor. O resumo do meio do dia para você ficar por dentro de tudo o que acontece no país. Freitas, se puder colocar aí na tela, por gentileza, o artigo do nosso grande Rodrigo Oliveira, porque hoje pela manhã cedo, se você não conhece, se você ainda não eu não pude falar aqui no nosso programa, mas o Rodrigo Oliveira, ele é um madrugador geral da República, então ele acorda umas 5h30 da manhã e às 7 da manhã ele já está buzinando a gente no grupo de WhatsApp ali da firma, então a gente já está trocando informações desde cedo. E hoje pela manhã o Rodrigo publicou um artigo, não sei se o Freitas vai conseguir aí colocar para a gente esse artigo rapidinho, que fala justamente sobre a atenção do mercado financeiro, essas tensões entre o legislativo e o executivo. Aí, perfeito. Obrigado, Freitas. Ontem, eu já pincelei um pouco esse assunto, porque temos dois momentos importantes. No final do ano passado, o governo federal resolveu encaminhar para o Congresso uma medida provisória para modular, utilizando um termo bem leve, para modular a desoneração da folha de pagamento. O governo Lula quer desoneração da folha. O governo Lula quer acabar com esse benefício, mas o Congresso não quer. Há uma disputa ali entre parlamentares e entre o governo federal. A medida provisória, nesse momento, está no colo do Rodrigo Pacheco. Ele está com essa batata quente. Já pediu a ajuda da consultoria legislativa do Senado para saber o que vai fazer com esse troço. Na prática é isso. Rodrigo Pacheco tenta ganhar tempo, porque busca negociar ali com o governo federal uma solução salamônica, né? Uma solução um pouco mais pacífica para esse imbróglio. E ontem, como se o governo Lula não tivesse problemas demais para resolver, o presidente da República resolveu barrar, né, vários dispositivos da LDO. E um deles, que é o principal, é aquele relacionado ao pagamento obrigatório de emendas parlamentares já no primeiro semestre deste ano. O fato é que, logo de cara, o governo Lula tem dois belos abacaxis para descascar. Um relacionado à LDO e outro relacionado à desoneração da folha de pagamento. E como a economia e política estão sempre ligadas, é uma bela de uma simbiose, Rodrigo Oliveira mostra para a gente, nesse momento, qual é o impacto no mercado dessa tensão, dessa treta que o governo Lula resolve, né, arranjar aqui no Palácio do Planalto, mas o problema é que essa treta que o Lula arranja com o poder legislativo, ele impacta diretamente ao investidor, impacta diretamente aquelas pessoas que operam o mercado. Não é isso, Rodrigo Oliveira? Ou eu estou errado? É isso, não, está certíssimo, como sempre. E no fim das contas, isso impacta também na economia real, né? Às vezes as pessoas acham que o mercado financeiro é muito longe do mercado real, né? O mercado onde você vai lá e compra as coisas, né? Compra o seu tomate, compra a sua bola, a sua bicicleta, a sua geladeira. Não são tão díspares assim, não são tão distantes, são mercados que estão interligados e uma coisa conversa com a outra. Mas o que a gente falava hoje pela manhã nessa história aí dessa tensão entre legislativo e executivo, é que essa provocação, primeira provocação com a MP da reoneração, né, que o governo gostaria muito que a gente chamasse de MP da compensação. Não é da compensação, é o MP da reoneração, já que houve uma desoneração. Se está certo ou não, cada um vai ter sua opinião. Eu acho que desonerações, em geral, são ruins, ponto final, e essa não é uma exceção, mas o fato de o governo ter reonerado do jeito que reonerou criou uma rusga, né? A gente falava no antagonista já quando saiu a medida lá na quinta-feira da semana passada, antes do ano novo, quando o Haddad anunciou a medida, a gente falava que ele já contratava a crise com o Congresso no começo do ano. Por quê? Porque o Wilson falou aí, mas vale lembrar, o que houve?
né, a desoneração da folha de pagamento, criada lá pela Dilma, em 2013, 12, se não me falha a memória, por ali. Começou com 17, depois foi a 50 setores praticamente, o Temer conseguiu diminuir alguns setores, o Bolsonaro tentou, não conseguiu, aumentou de novo, e o Bolsonaro tentou vetar, o Temer tentou vetar, e o Lula agora tentou vetar também. O Congresso ampliou, né, prorrogou a desoneração por mais 5 anos, o Lula vetou, o Congresso foi lá e derrubou o veto, e aí, no apagar das luzes, o Haddad, que está ficando cada vez mais sozinho dentro do governo, tentou emplacar essa MP aí. Quando o pessoal viu que isso era um problema, né, que isso criaria um problema, colocou que ela só começaria a valer a partir de 1º de abril, casualmente. Começa a valer só a partir de abril, para dar tempo para o Congresso pensar nisso, porque, no fim das contas, é sim uma afronta ao Poder Legislativo, né? Afinal de contas, os representantes do povo definiram que aquilo tem que ser prorrogado. Tá? Eu tenho uma opinião, você tem outra, não interessa, porque, no fim das contas, aqueles que nos representam, por maioria democrática, votaram que isso deve ser estendido, tá bom? Só para ficar claro, eu sou contra a extensão, mas isso não muda o fato, tá? Então, isso criou já uma rusga. O Pacheco vai ter uma reunião com os líderes parlamentares na semana que vem para ver como é que isso vai ser tratado, se isso é constitucional ou não. O Haddad fez saber pela imprensa, principalmente aí pelos órgãos de imprensa oficial, né? Esses outros aí que vocês de vez em quando leem algumas notícias, que se a MP não for aprovada, ele vai para o STF discutir isso no STF. Isso é a mesma coisa de pedir para você fazer um acordo pacificamente com uma arma apontada para a sua cabeça, né? Uma provocação a mais, o que mostra que o Haddad está cada vez mais isolado e precisando de resultados. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso casa com aquilo que o Wilson falou. Depois veio os 37 vetos do Lula à LDO, e entre eles algumas coisas são muito caras para os parlamentares, como, por exemplo, o cronograma de desembolso das emendas parlamentares. O Danilo Forte, ontem mesmo, já falou que já está trabalhando para a derrubada desse veto, assim como os parlamentares estão trabalhando para a derrubada da MP, aquela que é a MP da reoneração. Como é que isso tudo impacta o mercado financeiro, né? Que é isso que eu fui falar aqui no fim das contas. Tudo isso vai desembocar no comecinho aí, no comecinho de março, lá meados de março deste ano, na discussão sobre a meta fiscal de déficit zero. Porque, em não aprovando essas medidas de reoneração, o governo perde a arrecadação, deixa de arrecadar algo que ele gostaria de arrecadar. Lembre-se, ele não está arrecadando isso, porque isso é anterior ao governo. E isso vai prejudicar ainda mais a possibilidade de você chegar naquela meta do déficit zero, que tem algumas penalidades para o governo no ano seguinte. E aí o Haddad vai ficar entre a cruz e a caldeirinha novamente para mudar a meta fiscal. Se mudar a meta fiscal, e aí vocês vão lembrar de toda vez que eu falo aí do Copom, do Banco Central, o Banco Central tem dito que você perseguir a meta fiscal é importante porque isso ancora as expectativas. Quando você começa a mudar a meta, né? Eu não sei, teve uma filósofa recente aí, contemporânea, que falava que você tem que trabalhar sem meta e quando chegar na meta, você dobra a meta. O problema é que isso para o mercado custa caro. Então, em desancorando as expectativas, você desancora também as expectativas de inflação. Se as expectativas de inflação não continuarem regredindo para o nível da meta de inflação, que é 3% ao ano, o Banco Central se diz, pelo menos, numa posição mais difícil para baixar os juros. O mercado financeiro já reagiu a isso? Não reagiu a isso ainda. Mas já criou um final psicológico, ali, um piso psicológico para a Selic, que está entre 9 e 9,25. Hoje está subindo um pouquinho a precificação de mercado para o fim do ciclo da Selic. E se o Banco Central não baixa os juros, aí a gente fica com o juro mais alto e isso impacta a vida de todo mundo, desde
quem empresta dinheiro até quem pega emprestado e quem precisa pagar financiamentos e etc. Então, por isso que eu falei que começa longe, né? Às vezes é difícil a gente fazer o encadeamento de tudo isso, mas isso vai afetar o bolso de cada um e todos os brasileiros de uma forma ou de outra. Lembrando, para o mercado financeiro, tanto faz, né? Na média. Claro que cada um tem uma opinião política dentro do mercado financeiro. Mas para o mercado financeiro, tanto faz se é João ou José no governo. O objetivo ali é ganhar dinheiro, é fazer a economia girar, é se financiar, né, que é o que as empresas vão tentar fazer aí por meio do mercado de bolsa e etc. Tá bom? Então, é basicamente isso. Isso tudo trouxe aí uma incerteza para o mercado, que o mercado não gosta de certeza. Incerteza custa caro, como a gente gosta de falar por aqui. Então, detalhes específicos sobre essa questão da medida provisória, o meu caro rei de Sucupira, meu caro Rodrigo Oliveira, que aí tem uma discussão jurídica nesse imbróglio todo, que eu acho que é uma discussão importante para que a gente traga também aqui para o nosso programa. Porque qual é essa discussão? Aí tem uma tese de legislação, e algo que eu, sinceramente, eu não me lembro de ter visto isso nos últimos 10 anos. Pode ter ocorrido isso lá nos primórdios da República, mas hoje eu realmente não lembro. Porque do que se trata essa questão da MP da reoneração? É que ela tenta acabar com uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, assim, você tem uma medida provisória, né, que o governo quer que essa medida provisória ela se sobreponha a uma lei ordinária. A medida provisória, só para quem não lembra, foi um instituto que foi utilizado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e na época, quem deu aval para que o governo de ocasião passasse a governar por medida provisória foi justamente um certo Gilmar Mendes, que hoje está no Supremo Tribunal Federal. Com o tempo, o Congresso percebeu, opa, peraí, vai governar isso aqui, essa república vai funcionar por medida provisória? Vamos parar com essa palhaçada. E aí o próprio Congresso Nacional aprovou, ali, se não me engano, acho que foi 2013 ou foi 2004, uma medida para conter um pouco o ímpeto do Poder Executivo em relação à medida provisória. Que a MP, como é que ela funciona, né? Caso você não saiba. Ela tem vigência imediata. Então, você tem a MP, o governo decreta a medida provisória, ela já tem a vigência, e aí, depois que essa medida provisória ela passa a vigorar, é que há o processo ao rito legislativo, né? Ela passa para uma comissão mista, né? De Câmara ou Senado, e, enfim, vai ter discussão até que ela seja referendada pelos plenários da Câmara e do Senado. Nesse caso, não. Nesse caso, qual é o problema? É que você tem uma lei da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, esse rito ele já foi previamente obedecido ali por Câmara e por Senado, né? E aí, você teve aí o processo, né? Depois dessa lei, ela foi alvo de veto do presidente Lula, e o veto foi derrubado em sessão do próprio Congresso Nacional. Então, o que se tenta agora é o Poder Executivo, por meio de uma medida provisória, simplesmente colocar no lixo o trabalho de deputados e senadores. Esse é o ponto. E aí é que, como o Rodrigo Oliveira falou agora há pouco, se esse caso for judicializado, você pode ter um problema, um imbróglio ainda maior. Por quê? Porque você pode simplesmente referendar a tese de que uma medida provisória ela tem um caráter superior a de um projeto de lei aprovado por duas câmaras, pelo nosso sistema bicameral, Câmara e Senado. Então, esse é o problema. Então, esse é o imbróglio. E isso cria uma instabilidade jurídica sem precedentes. É disso que a gente está falando, gente. Não é uma questão simples, não é uma simples disputa entre Câmara, entre Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e o presidente Lula. A gente está falando de uma tese jurídica que ela pode nortear futuros governos. Imaginem o imbróglio quando você desempodera o Congresso Nacional dessa forma, de imaginar que simplesmente uma medida provisória pode suplantar um projeto de lei. Eu não estou defendendo aqui deputados e senadores, porque eu sei que todo mundo tem rabo preso. Só que estamos aqui falando de segurança jurídica. E esse é um elemento, né? E esse é um ponto importantíssimo, inclusive para o mercado financeiro, né, Rodrigo? É isso, porque no fim das contas, eu acho que foi alguém comentou aqui no chat, acho que foi o Eduardo, sobre você tem mais demanda por recursos, se a arrecadação cai, etc. e tal. É mais que isso, né? E aí aumenta os juros. A dívida aumenta. Se você se compromete a gastar um tanto, mas você tem menos dinheiro,
como é que você vai complementar isso? Você vai se endividar. Isso serve para mim, para você, e serve para o país também. O Brasil pode se endividar. Ele tem duas formas de resolver isso. Ou ele imprime mais dinheiro, e aí ele gera inflação para todo mundo, e aí todo mundo paga via inflação, ou você paga via juros, né? Considerando que a inflação é um mal muito maior, vai imprimir, vai emitir dívida, e aí o juro acaba subindo, né? Então, tudo isso gera... E aí, vamos lembrar, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, ninguém no Congresso, porque isso vai culminar ali na definição da meta, se a meta fiscal vai ou não permanecer a meta de déficit de zero. E notem, ninguém no país, ninguém, acho que nem o Haddad, acredita que essa meta de déficit zero vai acontecer. Ninguém. Mas o fato aqui é você mostrar que você está comprometido com o objetivo. Olha, eu vou tentar correr essa maratona. Beleza, putz, no quilômetro 30 eu não consegui, mas vou treinar de novo para ver se no próximo, né, para quem não sabe, 42 quilômetros, 192, 195 metros, uma maratona. Então, no quilômetro 30 não consegui, parei. Na próxima, né, vou treinar mais, na próxima vou correr os 40, vou tentar de novo os 42, 195. Isso mostra para quem está do seu lado que você está, como é que se diz, comprometido com essa meta. Agora, você não pode falar, vou correr uma maratona, e ali, um mês antes da maratona, do dia da prova, você fala, olha, só que a minha maratona tem 10 quilômetros e não 42. E é isso que é o problema em mudar a meta fiscal agora. E, além disso, tem uma discussão que ainda está pendente, que é a discussão sobre qual é, afinal, o limite de contingenciamento. E esse limite está entre 20 e 50, 60 bilhões de reais. Ninguém no Congresso Nacional ou no Executivo quer que sejam contingenciados 50 bi para tentar atingir uma meta que todo mundo sabe que a gente não vai chegar. Então, o Congresso ainda vai brigar para que o contingenciamento fique em 23, o que dificulta ainda mais a consecução da meta, mas ninguém está muito se importando muito com isso. O problema é que isso também pode ser utilizado como um cavalo de batalha. Se o Congresso garante as emendas parlamentares, ele não está nem aí para o contingenciamento, porque o contingenciamento vai acabar ficando todo com o governo federal no executivo. Então, as peças vão se movimentando e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Mas, no fim das contas, por inabilidade ou incompetência, a equipe econômica se colocou nessa situação que é extremamente complicada agora de lidar. Lembrando, o Haddad, no ano passado, foi o homem mais querido do governo dentro do Congresso Nacional e tem perdido esse broche de I'm the favorite, né? Eu sou o favorito, e tem perdido esse broche conforme as coisas vão andando. O que é ruim para o país como um todo, porque a economia acaba mexendo com a vida de todo mundo. E só para... Fred, coloca aí a pergunta do Eduardo Pinto Conceição. Pode uma lei ser modificada por medida provisória? Não, tá? O que acontece nesses casos é basicamente o seguinte, uma medida provisória ela pode suspender a vigência de uma lei, tá? Então, é isso que acontece. Então, você tem uma lei ordinária, a medida provisória ela pode, no máximo, né, suspender a vigência de uma lei. Exemplo, imaginemos que na República do Antagonista, o nosso presidente Rodrigo Oliveira, né? Digamos que vamos lá, trazendo aqui para o nosso, fazendo um exemplo bem metafórico. Eu, Wilson Lima, presidente da Câmara dos Deputados de O Antagonista, e o nosso Rodrigo Freitas aqui no fundo, presidente do Senado de O Antagonista. Nós, digamos que criamos uma lei permitindo o pagamento de bônus anuais a toda a equipe de O Antagonista. Exemplo. O nosso presidente Rodrigo Oliveira pode emitir uma medida provisória dizendo, olha, você não pode pagar esse bônus porque você não tem de onde você tirar receita. Pronto. Inclusive que isso acontece muito no Congresso Nacional, né? Os deputados e senadores criam uma despesa que você não tem lastro no seu orçamento. Rodrigo Oliveira, como nosso presidente, né, baixa uma medida provisória dizendo, olha, você não pode prometer aquilo que você não tem. Então,
o nosso bônus que nós aprovamos aqui, eu e Rodrigo Freitas, né? A gente simplesmente, ele é simplesmente suspenso pelo Rodrigo Oliveira, mas não quer dizer que ele seja cassado. Aí, no trâmite legislativo, o que pode acontecer? Essa medida provisória vem para mim e para o Rodrigo Freitas, e nós vamos aqui, com o apoio dos nossos deputados e senadores, né, referendar ou não a medida provisória. Caso essa medida provisória seja referendada pelos nossos deputados e senadores, aí sim, a lei que nós mesmos criamos cairá. Se não for referendada, aí a lei ela é mantida. Trocando em miúdos, é mais ou menos esse o trâmite legislativo. Então, espero que eu tenha sido claro aqui com vocês aqui no chat, tá bom? Da nossa República de O Antagonista, tá bom? A Adriana valeria por 3 meses, né? Quando você tem uma medida provisória, você tem a suspensão imediata de uma norma de lei, tá, Valéria? Tá, Adriana? Então, já é. E a medida provisória, ela tem essa vigência. Então, por isso é que quando você decreta uma medida provisória que questiona uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, como ela já tem vigência imediata, então a lei aprovada pelo Congresso, ela já é automaticamente suspensa. Será que eu consegui explicar? Tá tudo claro, Rodrigo Oliveira? Ficou? Tá tudo claro. Eu quero fazer um pequeno adendo aí. A validade é 60 mais 60. 60 dias, Exato. mais 60 dias, que vai dar aí 4 meses, basicamente. 60 dias prorrogáveis por mais 60. Mas é isso. É isso, exatamente isso. E é esse então, o imbróglio em que nós nos encontramos neste momento. É claro que tudo isso pode mudar daqui até fevereiro, que é quando começam os trabalhos legislativos, mas o fato é que o governo tentou apagar esse fogo com gasolina, né, basicamente. É exatamente isso.